Oh, aleluia. Glória. Que
É momento de nós celebrarmos. Lembra, irmãos amados, São Luís deixou recado dizendo: alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui, só convidar e sentir alegre, e nós, aleluia, temos o privilégio de estarmos juntos para adorar o Senhor. Então são motivos de muita alegria para nós, e devemos sempre glorificar a Deus, porque Ele tem o provado do seu amor para cada um de nós. Queridos irmãos, hoje se trata tudo com a família. Quero convidar para ficar bem pé, então vamos fazer uma oração de prol da família. E realmente, irmãos amados, é um culto de adoração a Deus, mas eu sempre tenho falado na igreja que nós temos de orar pelas famílias, porque uma família bem estruturada, uma família abençoada, é a igreja abençoada. Então, porque a igreja começa dentro da nossa casa. Então precisamos pedir que Deus abençoe as famílias e a obra de Deus seja completa a cada coração, para que haja paz, haja harmonia, compreensão, para que tenha uma vida bem quieta e sossegada na presença do Senhor. Hoje, porque vivemos numa sociedade, aleluia, na inversão dos valores. E dentro dessas colocações, sempre que a imprensa, ela procura muito dividir as opiniões, e nós, quando depositamos nossa confiança no Senhor, Ele tem o poder para dominar a mente, o pensamento de qualquer um que se quer. Então, devemos nós orar, porque só Ele que pode trabalhar na mente e no coração. Aleluia, porque a razão é esta, irmãos amados, de ambos os lados, como diz o apóstolo Pedro, estamos na perda. Olha, irmãos amados, só aquele que perdeu a visão com a possibilidade que vai dizer que está tudo bem. Só olhar pelo mundo completamente dominado pela injustiça, pela incredulidade, pela violência, pelo declínio da moral, e todo aquele que tem o senso e a responsabilidade de amor ao nosso próximo considero, isso traz o constrangimento no coração, porque justamente se nós estiver bem, mas der outro em dificuldade e não tiver compaixão, então nós estamos, aleluia, com nossos corações, como diz o profeta Ezequiel, coração de pedra, né? Porque devemos compadecer daquele que está à mercê dos sofrimentos, dos problemas, das angústias, mas glorificamos a Deus, porque Deus nos dá a liberdade para nós apresentar as nossas causas a Ele. Deus abençoe. Os irmãos podem tomar os assentos.
glorificamos a Deus. Meus queridos, vamos falar a respeito de um texto bastante conhecido, mas sempre que nós abrimos nossa Bíblia, aleluia, Deus tem algo para cada um de nós, porque a palavra de Deus, ela sempre oferece para nós, irmãos amados, orientações, motivos, sentido, exaltação, corrige, porque Deus, Ele ama. Ele só pode, irmãos amados, mostrar justamente adiante da nossa realidade, quando nós temos a mão voltada, né? Em primeira mão, quero agradecer ali a nossa irmã Cláudia, né? Que está junto ao lado da irmã Janaína, que Deus abençoe, sente bem, aleluia, a sua presença nos alegra bastante, e o Senhor também alegra, nós juntas estamos para adorar o Senhor. Deus abençoe, seja bem-vindo em nosso meio. Então, dentro do texto que nós lemos, aleluia, sempre trazemos para nós a lembrança, o motivo, a razão de sempre nós estarmos juntos, reunidos para adorar o Senhor. No capítulo de número 11 e o versículo 25 a seguir, nós observamos, irmãos amados, ali no versículo de número 25, ele se alegrando justamente com o nosso trabalho prestado, relata no capítulo de número 10, aleluia, do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo 20 ao versículo 24, onde é designado os seus discípulos em missão, aleluia, para pregar o Evangelho e pôr em liberdade os cativos, curar os enfermos. Isto é a missão de Cristo aqui na terra, porque aqui que eu sempre ouço dizer, tudo que nós pensamos de bom, Deus tem melhor para cada um. Relata o texto, meus amados, que eles foram nessa missão e cumprindo justamente a determinação dada por Cristo, eles voltaram regozijando, alegrando, chegaram perto de Jesus e disse, mestre, aleluia, em teu nome os enfermos são curados, em teu nome as vidas são libertas, em teu nome os leprosos são limpos, em teu nome o cego volta a ver. E Jesus, naquele momento, levantando os olhos do céu, disse, graças a ti dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas sábios, entendido e revelaste os pequeninos. Maravilha, irmãos amados, e adiante desta testemunho maravilhoso, ele voltando para eles, olha, eu digo a vocês, não alegra só porque os demônios se submetem, os enfermos são curados, mas me alegra, o vosso nome está escrito no livro da vida. Então nós sabemos, aprendemos, tudo que nós fazemos para Cristo, Ele dá o seu valor. Nada, irmãos amados, que nós fazemos para Cristo, nós não perdemos a nossa recompensa. Tudo é recompensa, porque tudo que nós pensamos de bom, Ele tem para cada um de nós. Então, todos nós precisamos de sentir o prazer, a alegria em ser útil na casa do Senhor, sabendo que Ele está contemplando, aleluia. Sou irmão de trouxe aqui para mim aqui esse copo d'água, e diz a palavra de Deus, aleluia, que ele dá um copo d'água no seu menino, jamais perderá o seu coração. Vê como é fácil, né, receber a bênção de Deus, não é verdade? Né? Como é fácil, irmãos amados, aleluia, nós servir um Deus compassível, está pronto a recompensar tudo que nós fazemos para Ele, tudo Ele oferece, irmãos amados, em dobro para nós. Isto precisa cada dia mais pararmos de fazer uma reflexão, aleluia, e pedir cada dia mais um melhor esclarecimento, pedir a Deus, aleluia, força, condições para ser útil na obra do Senhor. Porque assim fazendo, aleluia, tudo que nós fazemos, irmãos amados, nesta terra, é em prol do nosso semelhante. Aleluia! Então tem coisa melhor para nós, irmãos amados, quando temos um coração sensível, quebrantado, aleluia, e olhamos para o outro lado, quantas pessoas estão passando por um processo tão difícil, e talvez estão, como diz a história, né? Estão no bem bom, esquecemos, irmãos amados, que aquele está, talvez dependendo de uma palavra amiga, dependendo de oração, é um momento que nós precisamos sempre se curvarmos adiante de Deus, orar não somente por nós, mas também por aquele, porque a Bíblia diz, aquilo que eu desejo ao meu próximo me será desejado. Aleluia! Então, se eu quero que o meu semelhante seja bem sucedido, bem abençoado, aleluia, também essa bênção vem sobre mim.
Então, por isso que nós devemos sempre pararmos, refletirmos a respeito das nossas condições. Então, isso que nós precisamos cada dia mais, refletirmos adiante das maravilhas do Senhor. Aleluia, porque bom é servir ao Senhor. Aleluia, como está escrito lá no capítulo 22, no versículo 12 de Apocalipse, quando Jesus disse, está escrito, eis que breve vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia, todos, irmãos amados, discípulos, apóstolos, todos quanto que tenham colocado no coração o desejo, o prazer de servir o Senhor, eles sempre têm o bênção para contar. Aleluia, isto que nós aprendemos e a palavra de Deus nos refere. No capítulo, versículo de número 26, aleluia, ele, irmãos amados, aleluia, tem a aprovação de Deus. O que está dizendo? Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Então, irmãos amados, Cristo foi designado a esta terra com missão para salvar a humanidade, mas dentro, irmãos amados, de toda a autoridade dada, mas mostramos sempre Ele na submissão, na obediência, tudo na direção de Deus. Então, desta atitude, irmãos amados, que Ele ganhou a aprovação de Deus, e para nós não é diferente. Quando nós colocamos um propósito no coração de obedecer a palavra de Deus, andar, aleluia, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 1, dizendo, bem-aventurado os que estão em caminho reto e andam na lei do Senhor. O Salmo de número 30, versículo 18, está dizendo, aleluia, que os caminhos de Deus é perfeito, a sua palavra é afinada, e um escudo para todos aqueles que nele confiam. Então, quando, irmãos amados, estão prosseguindo nas pisadas de Cristo, as bênçãos de Deus vem sobre a nossa vida. E a maior bênção para nós, irmãos amados, quando nós temos paz em nosso coração, quando nós temos plena comunhão uns para com os outros, quando, irmãos amados, temos a nossa mente completamente lavada e purificada no sangue de Cristo. Aleluia! Esse exemplo que Cristo deixou para cada um de nós, é por isso que teve a aprovação de Deus. No versículo de número 27, ele dizendo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele que o Filho quiser revelar. Então ele está provando agora que toda a questão de ordem a respeito da humanidade, Cristo é um intermediador. É por isso que lá no capítulo 11, versículo 6 de Hebreu, está dizendo que aquele que aproxima de Deus precisa que creia que Ele existe, que Ele é o galardador, Ele que intercede, Ele que recompensa, Ele dá tudo, porque toda a questão de ordem a respeito, irmãos amados, da vida espiritual, isto foi entregue por Cristo, porque foi o único que esplendeu da sua glória, descendo a escadaria da humilhação, esta terra se humilhou, aleluia, para provar que realmente todos nós temos condições de superar os problemas se levantam. Aleluia, ou desconhecer, ou não colocar em prática aquilo que está aprendendo, muitas vezes faz, irmãos amados, a coisa, uma tempestade no copo d'água, coisa simples que possa resolver, mas em vez de tomar uma atitude, buscar a presença de Deus, porque eu sempre vou dizer, aleluia, tudo que acontece, meus amados, com o ser humano, 50% nós já temos capacidade para superar. 50% todos nós temos capacidade para superar, porque essas qualidades, essa capacidade, esta já está em nós. Aleluia. Agora, quando ultrapassa o limite, aleluia, então vamos acontecer um texto que sempre traz para a minha experiência, é no capítulo 8, versículo 25 de Mateus, aleluia, quando fala que é na travessia do mar da Galileia, entraram no barco, seguiram a bonança, mas quando chega no alto mar, levanta um temporal, o vento começa a soprar forte, as ondas tumultuadas, mas isso não se frustrou aos seus discípulos, porque era homem pescador, homem acostumado com a bravura do mar. Então não relata a Bíblia clamando por outro personagem, clamando por socorro, que eles fizeram colocar aleluia, em ação a sua prática, e lutando contra a maré.
Mas quanto mais eu lutava, aleluia, as ondas se levantavam cada dia mais, cada momento mais. O que acontece, regressa o apóstolo Marcos, diz que o barco já se enchia, aleluia, quando ele já terminou os seus recursos, onde chegaram perto de Cristo, disse: mestre, desperta que nós perecemos, aleluia. Mas quando chega perto de Cristo e diz: desperta que nós estamos perecendo, relata o texto que Cristo, irmãos amados, estava dormindo diante do temporal, diante da tempestade, e Cristo bem dormindo. Mas quando ele, depois de toda a batalha, de toda a luta, que chega e desperta, chama, clama por Cristo, aleluia, para que estava perecendo, o barco já estava submergendo, e Jesus disse: por que temeis, homem de pouca fé? Depois de toda a luta, de todo esforço, ele foi repreendido. Por quê? Aleluia. E meus queridos e amados, todos nós precisamos saber tudo o que acontece com nós, o Senhor está contemplando. Tudo o que acontece, aleluia, porque ele estava dormindo naquela época. Mas hoje os problemas que nos afligem não é mais que Cristo está dormindo, que está dormindo muitas vezes a nossa consciência. Sabe fazer o bem e não faz. Sabe, irmãos amados, as formas, os recursos que nós temos para superar os problemas, mas muitas vezes cruza os braços e passa, não há nada mais do que o seu um bebê chorão. Só sabe reclamar, mas em vez de reclamar, glorifica Deus. Aleluia, porque quando Paulo está dizendo que tudo da graça, que é a perfeita vontade de Deus, tudo que acontece conosco tem um significado. Tudo que acontece tem um significado. Creia ou deixa de acreditar. Por quê? Aleluia. Muitas vezes, como nós já falamos, irmãos amados, com os problemas, com os impérios da vida, a primeira coisa que colocamos expressão, que estão passando por tribulação. Isto é o primeiro pensamento ou colocação que fazemos, mas nem tudo na nossa vida é tribulação. Nem tudo. Aleluia. Primeira coisa, irmãos amados, vamos relatar no capítulo 2, versículo 47 de Lucas. Aleluia. O que está escrito? Lucas escreveu para nós a palavra de Cristo, dizendo: o servo que sabe fazer a vontade do Senhor e não se apronta a fazer o quê? Será açoitado com muita açoite. Pode observar que tem pessoa que nunca sai da luta, nunca sai do problema. Aleluia, pede oração, mas tem que saber, aleluia, o que ele está passando de problema. Então traz para nós uma experiência, tudo o que acontece conosco. Em vez de nós pedir a Deus, se livre do problema, pede ele para nos revelar o porquê estão passando aquele problema. Aleluia! Porque isso, irmãos amados, que é a palavra de Deus, que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Olha, se o Senhor nos ama, aleluia, se aqui é o bem-estar para cada um de nós, então não vai deixar que nós vivemos à mercê do sofrimento, dos problemas, dos abaixos da vida. Ele vai querer para nós, ele quer para cada um de nós viver uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida, irmãos amados, equilibrada, uma vida madura. Aleluia, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Mas muitas vezes acontece o comodismo. Aleluia. 5. Aleluia. Arma perigosa que o diabo usa. E muitas vezes estão carregando isso fora. Primeiro, embaraço. Segundo, comodismo. Segundo, conformismo. Terceiro, aleluia, o desânimo. A quarta, a frieza espiritual. Então, isso nós temos que fazer um exame para que não passamos pelo processo da correção do Senhor. Mas muito bem, isso são detalhes que ele sempre, irmãos amados, traz para nós. Mas no versículo de número, aleluia, o versículo de número 28, aonde está a nossa, irmãos amados, aleluia, no versículo de número 28, agora se age como pastor, ou como pastor, aleluia, como salvador. A primeira coisa que está dizendo adiante de um povo carente, um povo naturalmente, meus amados, aleluia, que ouvia, mas não compreendia. Aleluia, ele via, mas não percebia. Então que Jesus, diante daquelas colocações, aleluia, de sofrimento, de incerteza, caminhando na certeza, e Jesus olhando para ele adiante, que é a pior situação
de uma pessoa, irmãos amados, quando ele perde a sensibilidade, é dominado pelas emoções e perde completamente a visão, entrega por vencido. E Jesus, olhando para aquela multidão, completamente, irmãos amados, com a mente tumultuada, passando pelas aflições de espíritos, problemas, cada dia mais, não tinha uma visão de forma de escape, e Jesus estendendo a sua mão e disse: vinde a mim todos que estarem cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aleluia! Então, quando nós falamos a respeito de salvação, estamos dizendo que tirar, livrar-se do perigo. Então, quando o ser humano ele perde a sensibilidade, desconhece, aleluia, ou despreza os conselhos de Deus, está, irmãos amados, enveredando para o perigo, para o sofrimento eterno, justamente, irmãos amados, perca total a sua vida. Mas Jesus sempre quer provar o seu amor para cada um de nós. Então, o que nós aprendemos dentro dessa posição como Salvador, aleluia, no capítulo 5, versículo 24, Evangelho segundo escreveu, o apóstolo João está dizendo: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Está dizendo então que ele salva, ele livra da morte e da condenação eterna. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, cremos na sua palavra e obedecemos a sua palavra, ele livra-se da morte e livra da condenação eterna. Isso é a primeira coisa. Então nós temos que ouvir, crer e obedecer. Se fazendo assim, sempre, irmãos amados, nós estamos, como diz o salmista, o Salmo 91, aleluia, dizendo que aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente ela traz os refrigérios. Aleluia! Então nós temos que habitar, nós estamos dentro do limite que Deus permitiu. Porque todos nós, irmãos amados, tem um dito popular: onde termina o seu direito, começa o meu. Então todos nós temos um limite para que nós possamos, dentro desse limite, colocar, usar da liberdade o qual Cristo deu. Porque todos nós não somos assim, estamos aqui porque somos obrigados para aqui. É por isso que Jesus disse lá no capítulo 8, versículo 32, que está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, irmãos amados, ela está na liberdade. E essa liberdade para que nós não deixamos nunca uma mente aprisionada no passado, não temos, irmãos amados, aleluia, uma vida aprisionada pelo sentimento, pela vontade ou pelo querer. Nós temos liberdade para escolher o que nós queremos, porém, aleluia, para o bom senso ou obediência à palavra de Deus. Porque aquilo que eu sempre vou dizer: salvação é um direito a todos, porém ela tem suas exigências. Se eu quero ir para o céu, então o que? Eu tenho que estar, como nós falamos, ouvir a palavra de Deus, crer naquele que enviou Cristo com a missão para salvar. Aleluia! Então aí sim Deus garante a vida eterna. Tem outro exemplo, irmãos amados, adiante, Lucas capítulo de número 19 e o versículo 9, 10, fala a respeito de um homem. O homem, irmãos amados, relata o texto que era rico. O homem tinha uma posição, aleluia, admirada, que era chefe dos, aleluia, dos coletores, dos recolhimentos fiscais. Aleluia, homem, irmãos amados, que tinha posição de admiração, mas porém, por causa da sua função, ele é discriminado por a outra. Relata a Bíblia, irmãos amados, que Zaqueu estava caminhando pelas ruas, caminhando pelas estradas sem direção. Acontece com a pessoa que não tem Cristo. Quando os problemas se levantam, aleluia, não tem onde ele se refugiar. O que faz? Passa a andar para os espaços, aleluia, procurando algo que possa, aleluia, chamar a sua atenção, até mesmo preencher o vazio que está no seu coração, onde tem muitas pessoas de boa família, de bom princípio, que enveredando pela droga, pelo alcoolismo e outras procedências que vem discriminar ou provocando completamente suicídio para si próprio, mas ela é dominada, não sabe, porque dentro do coração do ser humano que não conhece a palavra ou despreza os conhecimentos, há um vazio, há uma tristeza que nada pode preencher. Isso conheceu para Deus. Zaqueu, ainda que ele era rico, tinha dinheiro, tinha tudo, mas ele não tinha, irmãos amados, aleluia, um bom
conceito adiante da sociedade por causa da sua função. E dentro da sua casa estava completamente desordem, não tinha base, aleluia, nem com a sociedade, nem dentro da sua família. Olha que situação, aleluia. Isso acontece com pessoas que não têm conhecimento da palavra, porque aquele que tem conhecimento, justamente quando os problemas se levantam, ele tem, irmãos amados, em quem buscar o recurso, o refúgio, aleluia, porque a palavra de Deus está escrita que o Senhor, Ele está com seus ouvidos atentos a nosso humilde oração, de pronto a nos socorrer, aleluia. Então hoje sofre quem quer. E relata o texto que quando Zaqueu sobe, vem momento atormentado, coração negro, já sem esperança, aleluia. De repente, uma esperança, contempla a multidão. E quando contempla a multidão, não tinha outra, porque a fama de Cristo ela andava pelas cidades, pelas vizinhas, pelas vizinhanças, pelas cidades, comunidades, entendeu? O nome de Cristo estava no ar, porque operava milagres, estavam libertando. Então, comentaram, aleluia, nas ruas de Jerusalém, era comentado o nome de Cristo, aleluia, pela sua palavra, pela sua atitude, pelo poder, pela forma, pela sua carisma. Cristo, aleluia. E quando ele contemplou aquela multidão, já Paulo lembrou, é Cristo. Mas a forma do seu natural, justamente acontece muito o que ele disse. Ele pensava que hoje tem muita pessoa, ele quer receber a bênção, mas não quer o nome da bênção. O que fez Zaqueu? Ele logo pensou no recurso, olhou para si, nem vê quem é esse Jesus. O que ele fez, correu, a Bíblia relata, ele subiu sobre a figueira, estava ali escondido, que Cristo ia passar, aleluia, ele podia contemplar, aleluia, menos passo de Cristo passando próximo, porque ali podia ter uma solução. Relata a Bíblia que quando Cristo vem passando, porque nada, a palavra de Deus diz que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Quando Jesus vem passando debaixo da figueira, e Zaqueu vem escondido lá no meio, disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém posar na sua casa. Hoje me convém hospedar na tua casa. Meus queridos, a palavra de Deus diz que Zaqueu sentiu aquela palavra, comoveu o seu coração de tal maneira que desceu rápido, porque o problema estava dentro da sua casa. Oh, aleluia! E quando Cristo chega, irmãos amados, não tem problema, não tem luta, não tem tempestade, não tem nada, aleluia, o problema é resolvido. Mas quando ele vai, já começam os críticos a dizer: olha, o que pode acontecer o Filho de Deus hospedar na casa de um homem pecador? Aleluia! E naquele momento, ouvindo aquela crítica, isso nós vemos que tem um consenso, irmãos amados, porque é muito fácil se criticar uma pessoa, aleluia, sem primeiro saber da origem da crítica, porque isso acontece, irmãos amados, muitas vezes as críticas se levantam através da inveja, as críticas se levantam por uma forma natural de não concordar com a procedência, a opinião. Isto, irmãos amados, tem que saber que toda a vida é individual. Mas o que diz o Senhor? Aleluia! Dentro da imaginação do povo, aleluia, todos taxavam ele como era o quê? Uma pessoa desonesta. Ele explorava justamente, aproveitando a oportunidade para usurpar do direito justamente daqueles que tinham pago o imposto. Mas, dentro do contexto, nós vemos que o homem era sincero. Quando ele ouviu aquelas palavras, ele disse: Senhor, se em causa eu tenho defraudado alguém, além do determinado, eu quero devolver 4 vezes a mais. Que importante, irmãos amados. Relata o texto, olha, se a multidão estava falando, por que agora alguém daquela multidão vai dizer que não, você não explorou ninguém? Aleluia! Então, isto, irmãos amados, tem que ter muito cuidado dos maus testemunhos dados por alguma pessoa. Todos nós, irmãos amados, tem que valorizar, porque todo ser humano tem o seu defeito, mas dentro da imaginação humana, pensa que as coisas precisam ser como eu quero, como penso. Não. Aleluia, a vida humana é totalmente individual. Cada um Deus vai usar, tá? Porque até mesmo aquele que está lá no mundo, aleluia,
e nós temos exemplo, Deus tem obra na vida daquela pessoa, ele está procedendo ao contrário, mas no momento certo, Deus, aleluia, pode transformar aquela vida completamente, uma vida, pode até o terror da sociedade, discriminar a sociedade, Deus levanta com autoridade e passa a ser uma bênção na mão de Jesus. Aleluia. Então, vemos que ali viu a transformação radical, é justamente na vida de Zaqueu. Quero devolver 4 vezes a mais. E Jesus olhando para ele disse: olha, aleluia, hoje vem a salvação nessa casa, porque você também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. A missão de Cristo como Salvador é buscar os que estão perdidos, é libertar os oprimidos, curar os que estão enfermos fisicamente, aleluia, e libertar os que estão enfermos espiritualmente. Isso é a forma de Cristo. Então prova que ele é Salvador, aleluia, mesmo testemunhando. No capítulo 18, versículo 41 e o 40 ao 43, também vemos uns relatos, irmãos amados, aleluia, de um pobre homem, vivia à margem da estrada, pedindo justamente o recurso para a sua sobrevivência. Estava lá no centro de Jericó. Era o texto que todo que passava por aquele caminho, ele estendia sua mão. E tinha ele uma capa. Aleluia, o único agasalho que tinha, relata Marcos, aleluia, que quando ele ouviu, porque não via, quando ouviu o barulho daquela multidão, despertou a sua curiosidade e perguntou: que movimento é este? Que barulho é este? E alguém disse: olha, fica quietinho aí, porque é Jesus que está passando. Quando ele ouviu falar: é Jesus está passando, ele inverteu completamente, aleluia, esqueceu de pedir ajuda para o seu sustento cotidiano. O que ele fez, aleluia, levantou a sua voz e: Jesus, tem misericórdia de mim. E aleluia, alguém parou e disse: olha, não clama mais, não precisa gritar, porque não pode dar atenção, aleluia, porque justamente uma cegueira é discriminado. Ele precisa daquela capa com a inscrição do imperador, aleluia, para que não seja morto, porque todos sabem que dentro dos conceitos judaicos, a pobreza é a pessoa que fosse pobre ou deficiente, era a pessoa condenada, então não tinha discriminado, não tinha valor. Então precisa daquela autorização, aquela inscrição na capa, aí justamente para quem passa, saber que tinha autorização para lá pedir a sua ajuda para ele. Relata o texto, irmãos amados, ele continuou clamando, aleluia, e alguém chega perto dele e diz: não precisa clamar. Não precisa clamar, que não vai entender. Quando Jesus ouviu isto, aleluia, cumpre a palavra, que ele está pronto a nos socorrer. Aleluia, disse: olha, o que está acontecendo? Chama ele. E no versículo de número 48 diz assim: o que é? Quando ele levantou, é lá do apóstolo Tiago, né? Que é a única coisa que eu disse, quando eu vi: olha, levanta, que o mestre chama. A única coisa que ele tinha, o quê? Aquela capa. Lançou de si a capa e foi ter com Jesus. E ele disse: o que é que eu te faço? Aleluia. E ele disse: Senhor, que eu veja. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, que eu veja. E Jesus olha para ele: vê, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia. Aquele, irmãos amados, aleluia, que estava, aleluia, na pior situação, não tinha mais esperança, aleluia. Agora aquele sofrimento, aquela angústia, aquela tristeza, porque a maior enfermidade que possa existir é a cegueira. Viver 20 anos, 30 anos, sem contemplar a maravilha de Deus, sem conviver com uma pessoa, não sabe como é, ouve a voz, mas não entende, vê nada, certamente deve ter uma solidão no coração, uma tristeza. E quando ele vê, aleluia, que contempla as maravilhas de Deus, aleluia, relata a Bíblia, que ele sai glorificando a Deus. Então prova que Jesus, ele salva, ele liberta, cura das enfermidades, porque ele tem o poder para isso, aleluia. Isto, irmãos amados, que nós aprendemos a cada dia, mas no capítulo de número 5 do Evangelho segundo de Marcos, também fala a respeito de uma mulher. Mulher era bem sucedida, tinha problema.
propriedade, tinha seus saberes, mas foi dotada de uma enfermidade. Relata a Bíblia, meus amados, que ela gastou todos os seus saberes com os médicos daquela redondeza e ia cada vez pior. Traz, irmãos amados, o exemplo para nós, aleluia, muitas vezes, aquele que busca a solução dos seus problemas em recursos naturais, ele vai, irmãos amados, acontecer que aconteceu com aquela mulher. Perdeu toda a sua fortuna, todos os seus recursos e não foi resolvido aquele problema. Mas quando ela, irmãos amados, viu falar de Jesus, aleluia, ou contemplou aquela multidão, a primeira coisa que traz para nós um exemplo, que ela colocou um propósito no coração e dizia consigo mesmo: se eu somente tocar nas vestes de Cristo, eu serei curado dessa enfermidade. Oh, aleluia! O que é isso, irmãos amados, que nós aprendemos? Aleluia, como diz o cantor, que dizendo aleluia, quando tudo estava perdido, aleluia, raiou a luz. Quando tudo estava perdido, já não tinha esperança da sua cura, mas quando Jesus disse, aleluia, e Jesus olhando pela multidão, ela rasteando, porque não podia se manifestar, porque adiante a enfermidade é considerada imunda, não podia, segundo pelo seu pecado, me aproximar de Cristo. Então ele teria com as dificuldades da multidão, da enfermidade, da discriminação. Mas ela colocou um propósito no coração de somente eu tocá-lo. Foi rastejando no meio da multidão e toca nas vestes de Cristo, na mesma hora sentiu curado. Isto é o poder de Deus, o que salva, que liberta, que cura. Aleluia! E quando acontece isso, irmãos amados, porque nada fica oculto adiante da presença do Senhor, Jesus olhando assim, disse: olha, quem é que me tocou? E alguns discípulos disse: mestre, aleluia, a multidão te aperta, vai dizer que ninguém te contou, não, me tocou que algum, sei que de mim saiu virtude. E ela, ouvindo isto, não teve como reter, aleluia, postou adiante eles e contou toda a verdade. E Jesus, olhando para ela, disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, aleluia. E agora, irmãos amados, aquele que estava tudo perdido, raiou uma luz. Ela possa agora caminhar com Jesus, alegre e feliz, porque isso é a obra de Cristo na vida de todo aquele que ama e obedece a sua palavra. Aleluia! Que maravilha, irmãos amados! Isto prova realmente que Cristo, Ele é o Salvador, que salva, que livra do pecado, livra da enfermidade, livra do mal. No versículo, irmãos amados, de número, aleluia, de número 29, aleluia, ele está dizendo: vinde a mim, ou tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Cristo agora se coloca, irmãos amados, como que? Mestre por excelência. Aleluia! Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aleluia! Que maravilha, irmãos amados, nós pegamos o relato da pessoa de Cristo, como Rei dos Reis. Ele provou realmente, irmãos amados, com o seu exemplo, a sua vida, não somente por palavra, mas a sua humildade, aleluia. No capítulo número 13 de João, do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, relata o texto que depois da Santa Ceia, ele pega uma toalha e uma bacia de água, fazendo um trabalho que era feito pelos escravos. Usavam muito no Oriente Médio, quando o viajante ia passando e havia chegado numa fazenda para hospedar. Aleluia, então já tinha um escravo para poder que a viagem sempre era a caminhada, aleluia, para tirar a sua sandália e lavar os pés daquele viajante para que refrescasse os pés. E Cristo fez o que? Fez, colocando em posição de escravo, aleluia, fazendo, irmãos amados, semelhante escravo, para dar um exemplo para cada um de nós, que se nunca se coloca superior uns aos outros. E a Bíblia nos ensina que nós devemos sempre considerar uns aos outros superior a nós mesmos. Exemplo de Cristo, aleluia, fazendo a obra do escravo. Isto prova, irmãos amados, ele, como mestre por excelência, traz para nós o exemplo que nós temos que seguir. Aleluia. Outro ponto, irmãos queridos, amados, no capítulo 12, no capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, nós observamos o relato no versículo de número 12, entendeu? Dizendo, aleluia, 1 e 2,
Você relata o texto, entendeu? Cristo, o Rei dos Reis, chega na sua capital, enquanto os imperadores demais vêm, aleluia, com as suas carruagens, né? Os animais, como diz um certo comentarista, que até a ferradura das mulas do imperador Nero era de ouro. E o Rei dos Reis chegando na sua capital, montado no jumentinho. Aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor, o jumento, o animal, justamente aqueles menos favorecidos que usava. Nenhuma pessoa de posição, mas ele provou sendo dono da prata, dono do ouro, chega em Jerusalém, montado no jumenta, e todo mundo vem, o rei montado no jumenta, o rei de Israel, o rei dos reis, Senhor do Senhor, aleluia. E quantas vezes, irmãos amados, aleluia, Antônio Xavier, não vem, mas nem a padaria tem que ser de carro. Aleluia, quando o nosso mestre andou a pé. No capítulo de número 4, aleluia, do Evangelho segundo escreveu o apóstolo, no versículo número 6, de Cristo, irmãos amados, diante da caminhada, ele se colocou cansado ao lado de uma ponte, cansado do caminho, caminhando a pé, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Isto trava para nós, irmãos, exemplo, o mestre por excelência, aleluia. Isto porque sempre a Bíblia nos adverte, a palavra do Senhor. É por isso que Pedro escreveu no capítulo 5, e o versículo de número 5, o versículo 6, está dizendo: vós jovens, seja sujeitos às situações, seja sujeito a toda, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. O versículo de número 6 está dizendo: o milagre debate a potente mão de Deus, ao seu tempo ele vos exaltará, aleluia. Todos quanto, irmãos amados, que submete, aleluia, a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, anda, irmãos amados, tem um coração puro, quebrantado, sabe, aleluia, proceder como manda a palavra de Deus, irmãos amados, as bênçãos no tempo certo vêm sobre a vida. Aleluia! E Deus, irmãos amados, aquele que está sempre a nos recompensar das bênçãos que tem para cada um de nós. Então, ainda, irmãos amados, no capítulo de número 2, e o versículo, a partir do versículo 6, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Paulo escrevendo a respeito de Cristo, que ele sendo Deus, não teve nenhuma usurpação de apresentar com Deus, mas ele, o que? Aleluia, se aniquilou a si mesmo, humilhou-se, fez menos que os anjos, menos que os homens, humilhou-se até a morte de cruz, aleluia. Morte, irmãos amados, mais escravizado que todos quanto, aleluia, era morto, crucificado ou cravado na cruz, porque era um transgressor da lei. E ele foi crucificado entre dois malfeitores. O que vinha da direita era o segundo malfeitor, o que vinha da esquerda era o segundo malfeitor. Tudo, irmãos amados, uma forma de humilhação. E Cristo, irmãos amados, aleluia, passou por todo esse processo, mas regito o texto, aleluia, que Deus, irmãos amados, exaltou soberanamente, que todo joelho se dobrará e toda a boca confessará que Ele é o Senhor, aleluia. Então compensa nós pedir a Deus um coração puro, um espírito quebrantado, e sejamos, irmãos amados, sempre sujeitos uns aos outros, porque Deus assim nos ajuda e abençoe. Aleluia. Ainda tem 5 minutos, né? Aleluia. Maravilha de Deus. Quem está me entendendo? Então, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Versículo de número 30. Para nós terminar. Ele é o bom pastor. Aleluia. João capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por cada um de nós. Aquele que era uma ovelha perdida, andava sem direção, andava, irmãos amados, aleluia, sem visão, não tinha esperança, aleluia, caminhando de passo largo para o sofrimento eterno. E Cristo, dando sua misericórdia, trouxe, aleluia, por essa maravilhosa luz, aleluia, abriu o nosso entendimento para que nós compreendamos, aleluia, qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Ele, e assim operando lá, no capítulo, o Salmo de número 23,
Ele é o pastor que cuida de cada um de nós. Porque quando ele está falando aqui no versículo 30, tomai, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, aqui que nós encontramos. Entendeu? Os ensinamentos de Cristo, irmãos amados, o mandamento de Cristo, ele traz para nós quando nós temos essa sensibilidade. Aleluia, como diz o apóstolo Paulo, fortalecei o Senhor na força do seu poder. Está dizendo, irmãos amados, para que nós saímos do estágio da fraqueza. Aleluia. Para que nós, irmãos amados, aleluia, tomamos a posição como requer a palavra de Deus. Então todo ser humano é sujeito à fraqueza, todo ser humano, irmãos amados, é sujeito à desmotivação, mas quando nós atentamos com mais diligência pela palavra que nós estamos ouvindo, ela vai mostrar para nós todos os meios, recursos para superar os problemas que se levantam. Então nós não vamos sentir ofendidos, não vamos sentir abatidos, mas vamos, irmãos amados, sentir fortalecidos e no momento mais difícil da nossa vida, quando nós pensamos que não tem mais recurso, aí que Deus entra com a providência. Oh, aleluia! Então o fardo de Cristo, irmãos amados, não é pesado, porque muitas vezes nós não procuramos o meio, o recurso para que nós, aleluia, alcançamos o nosso objetivo. É por isso que ele está dizendo, aleluia, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Aleluia, entregou seu corpo para ser crucificado, para otorgar-nos direito de vida eterna. Aleluia, transformou, aleluia, aquela vida de pecado, fardo pesado, aleluia, que é uma vida de pecado, uma vida angustiada, uma vida, irmãos amados, que o pecado traz uma sensação na vida do ser humano, aí que nós falamos antes, por causa dessa sensação, esse vazio do coração, o ser humano procura, irmãos amados, saciar, aleluia, andando por lugar procurando, mas somente a palavra de Deus, aleluia, que possa preencher o nosso coração e dar uma nova dimensão, aleluia. É por isso que tomai sobre vós. Então o que requer de nós? Primeira coisa que nós precisamos, como atender a palavra, é justamente a reunião dos seus discípulos. Eu orava para eles, ora, aleluia, todos empolgadinhos para seguir, todos, né? A multidão, agora Jesus disse, olha, aqui quiser vir com a mim, renuncia a si mesmo, aleluia, toma a sua cruz e siga. Momento, irmãos amados, quando está dizendo renuncia, então nós, irmãos amados, tem que sair justamente das influências das emoções e colocar o propósito em nosso coração de obedecer a palavra do Senhor. Porque, irmãos amados, aleluia, os mandamentos de Cristo não é pesado. Os mandamentos de Cristo não são difíceis para nós obedecer. O que nós precisamos é entrar pela posição, aleluia. Renunciar a primeira coisa à nossa vontade. Porque na posição de servo, todo irmão sabe que servo no original é escravo. E nenhum escravo tem autonomia para fazer o que quer. Aleluia. Então, se nós somos servos, somos escravos de Cristo, nós precisamos, irmão, sempre pedir a diretriz, a direção, para nos orientar como nós devemos proceder, como devemos fazer, o que eu posso fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Aleluia, sempre falando com Cristo, é por isso que a palavra de Deus está dizendo, orar sem cessar. Ele está dizendo, falamos com Cristo sem cessar, orando, colocamos e reconhecemos as nossas limitações, a nossa fragilidade e começar a contar para Cristo. Ele entra com providência, vai renovar a nossa força, vai dar uma visão espiritual, vai acrescentar a nossa fé, aleluia, e nós vamos, irmãos amados, superar esse problema que muito aflige e vamos glorificar o Senhor, aleluia, porque Ele é bom. No Salmo de número 23, encerrando, eu não preciso nem comentar, aleluia, como está escrito, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Aleluia, porque Ele sabe, nos conduz os pastos verdejantes, as águas tranquilas, refrigera a alma. Então, tudo que nós pensamos, irmãos amados, Deus tem melhor para cada um. Então, esta é a razão que nós devemos sempre se colocar na posição que Deus requer de cada um de nós, e sempre assim procedendo, nós só temos bênção para contar. Aleluia! Nós só temos, irmãos, alegria, porque reconhecemos
e não tem outra coisa a expressar, como está escrito lá no Salmo de número 126, está dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou feliz. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos felizes. E Deus continua nos abençoando. Sempre, irmãos amados, temos a palavra de Deus, aleluia, o regra de fé e prática nas conclusões, mostra como nós superamos os problemas, como nós vivemos uma vida feliz, como a família pode ser abençoada, aleluia, família abençoada, igreja abençoada, aleluia, e a comunidade, irmãos amados, vai mudar completamente o sistema, porque o nosso Deus, Ele espera para que nós entramos, aleluia, em ação, unimos a nossa fé, buscamos a presença de Deus e a vitória Deus nos concede. Amém? Que Deus nos abençoe, glorificamos a Deus pela atenção, e Deus continua nos abençoando, orientando.